Minha testosterona tá normal e eu tô com baixa libido. Como resolver? Tô com medo de ficar infértil usando testosterona. Será que eu corro esse risco? Outra coisa, será que eu preciso fazer um desmame da testosterona? Tudo isso daqui a gente vai responder nesse vídeo completo, onde a minha ideia aqui é trazer as principais dúvidas dos inscritos, tá certo? Se você tá gostando, se você gostou dessa ideia, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários e eu quero que você me dê o feedback. Gabriel, eu gostei desse formato. Gabriel, eu queria que esse formato fosse diferente. Gabriel, eu queria minha dúvida respondida por você aqui no vídeo. Gabriel, eu acho que você poderia botar mais perguntas e falar menos. Ou não, tá bom assim. Não, Gabriel, fala mais e bota menos perguntas ainda. É isso que eu gostaria. Isso daqui vai me ajudar a conseguir fazer um conteúdo voltado para você, para te ajudar realmente a alcançar seus objetivos. A minha ideia sempre é tentar responder os meus inscritos, né, nos comentários. Nem sempre eu consigo completamente, mas aqui é uma forma a mais de trazer a dúvida para o público e fazer com que, às vezes, uma dúvida de alguém responda a dúvida de muitas outras pessoas, tá bom? Então, se você acha que isso daqui agrega na tua vida, lembre-se, deixa o seu curtir, que isso aqui também me dá esse feedback para entender que esse conteúdo tá ajudando e eu vou fazer mais, tá certo? A minha ideia é fazer mais sobre esse assunto. Inclusive, eu sempre digo, coloca nos comentários as tuas dúvidas sobre cada vídeo. Porque uma hora pode ser que eu possa responder, claro, a sua dúvida individualmente, mas uma hora também pode virar um tema de um vídeo, tá bom? E vai me ajudar a produzir conteúdo pra você e pra outras pessoas. Isso daí é algo que você tá ajudando outras pessoas. E se você tá aqui, caiu de paraquedas de primeira, tá certo? Eu sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que atende diariamente pacientes que querem melhorar seu físico, sua performance, sua saúde e qualidade de vida. E eu sempre tô aqui tentando trazer conteúdo nesse tipo de tema de forma gratuita e de forma ampla, porque eu sei que você quer aprender de forma definitiva e não ficar só no beabá básico, tá certo? Então se inscreve no canal. Então vamos lá, ó. Dando início aqui ao nosso conteúdo, vamos falar aqui da pergunta do Boy... Agora eu não sei como se pronuncia, mas vamos lá. Beleza. Doutor, me dá um help. Eu tenho 55 quilos e tenho 1,70 m. É uma pessoa magra, né? 36 anos, tá? É um jovem ainda. Fiz exame de testosterona e deu 850 provavelmente nanograma por decilitro, testosterona total. Beleza. Mesmo com a testo alta, sim, tá no limite superior, me sinto fraco e desanimado. Nunca usei nenhum tipo de droga anabólica. Beleza. Ó, essa questão de se sentir fraco e desanimado é algo que é muito comum. Inclusive na questão da libido. Muita gente pergunta, minha testosterona tá normal ou às vezes tá alta usando esteroide anabolizante e a minha libido tá baixa. Por quê? Tá? Porque essa questão de desânimo, fraqueza, libido, depende de muitos outros fatores. Então, por mais que a tua testosterona esteja normal, se você está se sentindo fraco e desanimado, você provavelmente tem algum erro na tua rotina que está influenciando isso daí. Provavelmente é o quê? É um erro de dieta, é um erro de treino, é um excesso de estresse, é uma falta de sono. Tudo isso daí impacta, cara, na tua disposição para o dia a dia. E também impacta diretamente na libido. Então, às vezes, as pessoas atribuem diretamente determinados tipos de coisa à testosterona e aí querem o quê? Eu tô fraco e desanimado, vou colocar uma testosterona suprafisiológica, isso daí vai resolver. Cara, você vai estar se expondo a um efeito colateral de forma desnecessária se for pensar só em desânimo e fraqueza, tá? E não vai estar tratando a base, que é o que realmente precisava ser mudada. E a base, muitas vezes, vai necessitar o quê? Vai necessitar de um cuidado muito maior. Então é você tentar ajustar a tua rotina. Às vezes, balancear o gasto energético com o que você está consumindo. É tentar colocar micronutrientes na tua alimentação. Às vezes está faltando alguma coisa. É ter, por exemplo, horas de sono. Melhorar a qualidade desse sono. Fazer higiene do sono que muita gente não quer. Tá certo? Então a gente não pode atribuir tudo à testosterona. Então a mensagem aqui que eu digo é, cara, o buraco aqui é mais embaixo. Não vai colocar testosterona no meio, pensando em melhorar foco, desânimo. Isso daí, cara, você consegue melhorar com outras coisas. Se você quer usar testosterona para ganhar mais massa muscular, aí já são outros 500 e aí a gente é papo para outro vídeo, tá bom? Beleza, entendido? Doutor, tomo testo há 1 ano, passo com endócrino a cada 3 meses e meu médico quer fazer o desmame de testo. Por que você acha? Em questão de fazer o desmame, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está usando uma testosterona em dose suprafisiológica por muito tempo, nosso corpo passa por um processo de neuroadaptação, tá? Então, somente ali disposição, função sexual,
vai chegar em um novo set point. Como assim? Cara, você tá acostumado a circular com testosterona ali de, vamos dizer, 600 nanogramas por decilitro. Aquilo ali era teu normal. E aí você tá usando testosterona em dose alta. Aí você tá circulando com 3.000 de testosterona, tá? 3.000. 3.000 de testosterona? Você tá circulando com isso. Circulou por um ano. Então teu organismo, ele passa por um processo de neuroadaptação. Então o novo normal para ele passa a ser esses 3.000. E aí o que acontece? Se você baixa, por exemplo, de 3.000 para 1.000, por mais que 1.000 fosse maior do que os 600 que você tinha antes, o que acontece? O teu corpo pode interpretar como uma testosterona baixa. Por quê? Porque ele se acostumou com os 3.000, tá? Por esse processo de neuroadaptação. Então, principalmente um usuário crônico que está usando altas doses de testosterona, em alguns casos, fazer um desmame, o que seria um desmame? Uma redução gradual de dose, possa ser algo interessante. Então, por exemplo, o indivíduo está usando lá 3 ampolas por semana de deposteron. Tudo num exemplo, tô dizendo para fazer isso não, tá? Ele faz isso por um ano. É muita dose para usar um ano inteiro. Beleza. Se eu suspender de uma vez, isso daí pode causar um crash hormonal muito intenso nele? Pode. E aí o que é que eu posso fazer para tentar contrabalancear isso daí? Posso tentar, né, por exemplo, trocar para uma ampola por semana por algumas semanas para ele se readequar. Ele pode ter um pequeno crash hormonal, mas não vai ser uma coisa tão intensa. Entendido? Inclusive, né, se você tá falando de uma TPC, uma terapia pós-ciclo, colocar uma testosterona, às vezes, transdérmica em gel, é uma das estratégias para tentar reduzir esse crash hormonal. Embora também, se a dose for muito alta e for reduzir já para o fisiológico, talvez não seja algo tão interessante, dependendo do caso. Então, assim, é uma estratégia, tá? Não quer dizer que é a melhor estratégia. E tem que ver o caso. Agora, se o indivíduo faz 1, 2 ciclos curtos, não tem muita necessidade de fazer desmame na maioria dos casos. É fazer uma TPC e dentro da TPC talvez colocar uma testosterona em gel para tentar fazer uma redução desse crash hormonal, tá bom? Inclusive, se você é profissional de saúde, se você é médico, quer saber como fazer isso com detalhes, eu tenho um curso Guia do Anabolismo Consciente, onde eu ensino passo a passo como lidar com esse paciente no pós-ciclo, tratar efeitos colaterais, fazer uma reposição de testosterona com assertividade e segurança. Vou deixar o link aqui na descrição e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá. Ó, doutor, fiz implante capilar. Se eu tomar testo, pode cair esse cabelo? Beleza. Primeira coisa, o cabelo das outras regiões que você não fez o implante, eventualmente podem cair, né? Não sei qual foi a extensão do seu implante, tá? Durante o período que você está usando testosterona. Só que o que acontece? As pessoas acham que o cabelo implantado nunca vai cair, nunca mais, vai ficar lá para sempre. A verdade é que não necessariamente. O que acontece? Por mais que aquele cabelo implantado possa talvez ter um pouco mais, né, de resistência, um pouco mais de resistência em relação aos outros tipos de folículo capilar, se você usa uma dose de testosterona muito alta, sabendo também que essa testosterona vai virar DHT, que é um hormônio mais androgênico que a testosterona, é possível sim que com o tempo ele caia, tá? Então você pode estar sim se submetendo ao risco de cair esse cabelo de novo. E aí, né, o que é que você vai ter que fazer, né? Logicamente com o seu médico, né? Continuar o tratamento da alopecia androgenética. Então vai talvez usar uma finasterida, usar um tratamento tópico ali com minoxidil, para tentar barrando essa queda de cabelo, mesmo sabendo que foi um cabelo implantado, se você vai usar testosterona, principalmente em doses suprafisiológicas, tá certo? É importante se atentar a isso, tá? Tem alguns pacientes que fizeram implante, mas nunca tive nenhum problema muito grave em relação a isso, não. Inclusive, eles têm bons resultados com essa parte de implantes com outros médicos e a gente consegue controlar bem essa questão de queda de cabelo. É interessante, mas também não pode deixar a casa e simplesmente fazer as coisas assim aleatoriamente, tá bom? Grandes informações. Obrigado, Theo Alencar, né? O outro rapaz era o Beto Personal, né? Beto Personal, obrigado pela pergunta também. Doutor, tenho 38 anos e já fiz vasectomia, então ele não está preocupado aqui com fertilidade. Seria de boa utilizar essa quantidade por semana, mesmo, ele está falando aqui, uma duratestosterona por semana, mesmo não sentindo nenhum efeito de baixa testosterona, seria para melhorar o shape. Aí a gente tem que entender algumas coisas. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Por quê? Ó, o que a vasectomia faz? A vasectomia serve para você tirar ali a tua fertilidade, tá? É um método contraceptivo. Vasectomia influencia na testosterona? Não. Uma pessoa que faz vasectomia precisa repor testosterona? Não. Ela vai ter alguma influência negativa na testosterona, na saúde hormonal? Não. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Não tem que se preocupar com isso. O que é que a gente tem que se preocupar? Em deixar o like e se inscrever no canal. Mas vamos lá. Ó,
Vasectomia não vai influenciar a tua produção de testosterona. Então, o que acontece? Se você quer utilizar testosterona, se você acha que tem que ganhar mais massa muscular, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, o que é que você tem que entender? Se você não tem nenhum sinal e sintoma de baixa testosterona, testosterona está normal, usar a testosterona em uma dose fisiológica, que é o que seria uma TRT, terapia de reposição de testosterona, não vai te trazer benefício algum, tá? Então eu vejo muita gente querendo colocar uma deposterona, por exemplo, a cada 14 dias, tá? Tentando fazer uma TRT sem ter deficiência. O que é que ele tá fazendo aí? Trocando 6 por meia dúzia. Fora que vai estar usando um hormônio exógeno pra nada, né? E a liberação do hormônio exógeno é literalmente aqui o corpo dele produz, e fora que se ele usar de longo prazo vai ser mais difícil ele recuperar essa fertilidade e também a produção natural, né? Então, beleza. Beleza, então assim, não tem necessidade. Agora, quero melhorar o shape, já são outros 500. Você não vai dizer que foi por causa da vasectomia, tá? Já seria outra história, seria realmente uma dose suprafisiológica. E aí, para você saber se você pode ou não, se você deve ou não, né? Logicamente, você tem que ser bem acompanhado, entender a sua real indicação, se você realmente vai ter um benefício superior ao risco, né? Na hora de ganhar mais massa muscular, porque assim, quando a gente fala de melhorar o shape, tudo isso depende muito mais de dieta e treino, né? O hormônio por si só não vai melhorar o shape de ninguém, e você precisa ser muito bem acompanhado por um nutricionista personal e ter um médico lhe acompanhando dentro do quesito de saúde, tá certo? Era essa que é a minha dica, beleza? Vamos lá, última pergunta, Alexandre Pereira, tá? Doutor, a questão da infertilidade. O usuário que usa por muitos anos, quando ele decide ter filhos, se ele pausar o uso e fizer terapia para voltar ao eixo, mesmo assim ele ficaria infértil para sempre? Vejo que ninguém falando disso. Sim, isso é verdade. Pouca gente fala disso porque muita gente é inconsequente, né? A pessoa com seus 20 e poucos anos não tá pensando em ter filho, quando chega nos seus 40 e poucos vai começar, ou 30 e poucos, vai começar a tentar ali e ver que fica difícil, né? Inclusive um caso que ficou bem emblemático em relação a isso foi do Scarpelli, mas ali deu tudo certo no final das contas. Ó, é o seguinte, quando você está usando esteroide anabolizante, você tem uma supressão do teu eixo natural de testosterona, de produção natural de testosterona. E isso daí vai fazer com que você reduza não só a produção de testosterona, quanto também a tua espermatogênese, tá? Então você vai ter uma espermatogênese comprometida. Quer dizer que você vai ficar 100% infértil durante o uso de testosterona? Não. Inclusive a testosterona, né, até associada à progestagênese, foi estudada como método contraceptivo masculino, só que por ter uma alta taxa de falha, não uma taxa de falha absurdamente alta, mas alta em relação aos contraceptivos, por exemplo, femininos, tá? E ter um potencial de efeitos colaterais, né, possível, né, porque geralmente usava uma dose suprafisiológica que teria que ser por tempo determinado, eles não deram continuidade a esse tipo de estudo, mas enfim, né, existe a redução de fertilidade, né, já foi até estudado para isso, mas grande parte dos indivíduos, né, não vai ficar 100%, não grande parte, mas parte dos indivíduos não vai ficar 100% sem produção espermática ali, não vai ficar azospérmico. Né? Parte fica azospérmico e parte fica, por exemplo, oligospérmico. Ou seja, ele reduz a fertilidade, mas não é 100% infértil. E aí o que acontece? Durante o uso de esteroide anabolizante, se o cara tem uma relação desprotegida, ele pode ter um filho? Pode, tá? Pode, é possível. Agora, também também tem a chance do cara, depois, mesmo usando esteroide anabolizante, depois de fazer um TPC, ele mesmo assim não conseguir ter filhos. Existe essa possibilidade? Existe. É uma coisa que acontece com muita frequência? Não, né? Quando o testículo passa muito tempo sem receber a mensagem de produção natural, porque o eixo está inibido, ele começa a atrofiar. E a partir do momento que ele atrofia, pode chegar um momento que ele gere também um processo de fibrose e ele perca parte da sua função. E isso pode comprometer a fertilidade no longo prazo desse indivíduo. O que acontece? Se ele usa por muitos anos, o esteroide por muitos anos, isso daí pode se agravar, né? E aí, quando ele tentar retomar o eixo, ele não conseguir, tá? Ele não conseguir. Só que o que acontece? Com os tratamentos que nós dispomos hoje para a fertilidade, em grande parte dos usuários a gente consegue retomar pelo menos alguma coisa de fertilidade. Pelo menos para ele talvez ter uma captação de espermatozoide e fazer um método de fertilização artificial, tá? Isso daí é uma coisa que a gente consegue com quase todo mundo. A grande questão é que vai ficar bem caro. Às vezes é um tratamento que vai durar ali mais de ano, entendeu? Mais de ano, gastando pra caramba, porque é um tratamento que não é barato, é diferente de um TPC tradicional, tá? E com o foco em fertilidade, onde o indivíduo vai ter que ter muita paciência. Além de não estar usando esteroide anabolizante, ele vai ter que ter muita paciência de ficar usando os medicamentos, que podem ser geralmente HCG, né? Que nas doses mais altas não é tão barato, principalmente usando por muito tempo.
e o FSH recombinante, tá bom? Inclusive é algo que eu também ensino no meu curso, mas assim, é uma minúcia mais específica daquele cara que abusou demais. Parte importante dos indivíduos a gente consegue recuperar só com o clássico ali, né, clomifeno, HCG, né, claro que precisa ter a minúcia de saber a dose, saber avaliar tudo direitinho, mas sim, é uma preocupação, poucas pessoas falam, mas também não é um bicho de 7 cabeças que vai ser impossível recuperar. Só que se a fertilidade é algo extremamente importante para aquele indivíduo, ele precisa se preocupar, além de, né, não fazer o uso contínuo por muito tempo, ele precisa também ter uma noção de como é que é a fertilidade prévia antes do uso. Então ele tem que ter um espermograma antes para entender se ele já não tinha um problema de fertilidade anteriormente. Isso é uma coisa que pode acontecer. O indivíduo já tem o problema e aí ele faz o uso de esteroide e não consegue recuperar, mas o problema era de antes. Então assim, faz antes, vê como é que era antes, não deixa, né, usar por muito tempo, faz ciclos TPC e tenta recuperar a fertilidade, fica recuperando, voltando, se restabelece, vê como é que ficou o espermograma depois. Isso daí acaba tendo a menor chance de causar um problema de longo prazo, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro, espero que realmente tenha esclarecido aqui muitas das dúvidas que você tem. Se você gosta desse modelo, como eu falei, deixa aqui nos comentários. E se você quer se aprofundar mais sobre essa questão de fertilidade, eu vou deixar aqui um vídeo completo, onde eu abordo esse tema com mais detalhes e com um esquema mais completo para você não perder nada, tá bom? Um grande abraço e segue lá o vídeo, tá?